Vocês querem que eu mande esse slide sobre novas tecnologias? Pode mandar. Pronto. E a gente vai para a teoria de currículo. Esse slide está bem legal de teoria de currículo e a gente não vai errar currículo, viu? Nenhuma questãozinha. Então, eu tenho teoria sobre currículo e produção de conhecimentos. Então, o currículo, ele vai ser o percurso formativo dos alunos que abrange. Então, ele vai abranger conteúdos, valores e vivências para formar competências, habilidades e atitudes. A gente tem que ter em mente que o currículo é tudo aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu não faço dentro da escola. Porque ele vai ter que, quando eu não faço, eu também estou formando um aluno com deficiência, mas estou. Dentro disso, dentro da escola, né, eu vou ter vivências, essas vivências vão ser individuais e coletivas, e dentro das individuais eu vou ter as afetivas, que elas são essenciais para o desenvolvimento do currículo, e eu vou ter as coletivas, que vão ser escolares, sociais, familiares e culturais. O currículo, ele é a expressão de uma concepção de mundo, de homem, de sociedade. Ele é poder, porque ele é seleção. A gente não pode dar tudo que está, então a gente tem que selecionar. Ele é uma escolha, e ela é uma escolha do professor dentro do currículo que está determinado na escola, que está lá no projeto político-pedagógico. E eu vou ter, nessa perspectiva, teorias sobre currículos, que eles vão ser pautados. Eles vão ser classificados como tradicional, crítica e pós-crítica. O tradicional, ele vai ter como fonte, né, de conhecimento lá, inspiração, o positivismo, ou, que eu esqueci de colocar aí, a filosofia clássica. A crítica vai ser a modernidade e as teorias que são desenvolvidas nesse período, e são classificadas como teorias modernas, e a pós-crítica ela vai ter como base as teorias da pós-modernidade. A tradicional, então eu tenho como a base teórica, ela vai ser na concepção do Bobbitt e do Tiller. O Bobbitt vai ser o primeiro autor que vai classificar o que é o currículo, e ele vai dizer o que é o currículo. Ele vai ser, dentro dessa perspectiva, ele é centrado na organização e desenvolvimento de esse currículo, ele é conteúdos, então ele vai ser desenvolvido de forma racionalizada, porque ele vai ter como inspiração a escola em massa, que tem como base o Taylorismo, ou seja, a aplicação de como funciona racionalmente entre uma empresa, que é o Taylorismo. Eu tenho uma racionalização dos processos, a partir daí é que eu vou ter as disciplinas. E além das disciplinas, eu vou ter a divisão dessas disciplinas e a divisão de tempo, aonde eu vou ter que mensurar a questão dos instrumentos, dos insumos, instrumentos, tempo, aonde a eficiência e a eficácia, ou seja, aonde eu gaste menos dinheiro ou menos recursos e insumos e produza uma qualidade maior. Então, essa é a base desse tipo de currículo tradicional. Eu vou ter como base os princípios da administração científica e da racionalidade técnica. Eu tenho um cientificismo e uma padronização de todos os processos pedagógicos. E o papel da escola é adaptar os indivíduos ao meio. Que meio é esse? Ao meio mercadológico. Que meio mercadológico? Se nós vivemos em uma sociedade capitalista, a essa sociedade capitalista onde todos não têm lugar. Então, a escola ela vai dizer que está dando oportunidades a todos, mas na realidade ela vai expurgar aqueles que não se adaptam à cultura escolar, e eles não têm serventia dentro dessa sociedade capitalista. Aqueles que têm formação, ele ainda vai dizer, olha, eu estou formando em grande quantidade, porque esse sistema ele tem que ter um capital humano de reserva, que é o que muitas escolas fazem. Então, elas têm um professor, o professor é um professor, ele tem um bom rendimento, eles pagam X mais X, as escolas privadas. Depois, o que é que eles fazem?
expurgam esse professor e contratam outro pela metade do preço. Então, essa é uma escola tradicional. Ela reflete nas relações até hoje. Dentro do papel da escola, eu vou ter objetivos educacionais bem definidos, o que eu quero, que tipo de indivíduo eu vou formar, indivíduos dóceis. Ela é tecnocrata, porque ela está a serviço daqueles que detêm o poder, e ela tem um grande controle de todos os processos na escola. Então, aqui o professor fala e todos têm que concordar. Teorias tradicionais. Então, quais são as suas principais características? Então, nós temos a vinda da categoria trabalho para a educação e a função da escola é formar para o trabalho. Ela tem como finalidade fixar habilidades, os objetivos, eles continuam sendo claro, o currículo é a própria organização do ensino e a escola ela continua a funcionar como uma indústria. Então, a partir daqui é que nós vamos ter algumas críticas à educação, principalmente pelas releituras que o Althusser e o Bourdieu e o próprio Freire vai fazer sobre a obra do Marx, né? Então, o Bourdieu vai dizer que a escola é uma escola reprodutora, que ela é reprodutora dos condicionantes e da sociedade. Então, essa sociedade, ela pretende e ela a todo custo, ela quer que o seu status quo ele não seja modificado. E o Althusser vai dizer, olha, o Estado moderno ele é formado por aparelhos e a escola é um desses aparelhos. Então, ele vai classificar entre aparelhos ideológicos e aparelhos repressores. Então, a escola ela é um aparelho ideológico do Estado. Então, ele vai reproduzir a ideologia dominante. Dentro dessa perspectiva das teorias tradicionais, a escola vai fazer o seguinte, ela vai dar uma falsa noção de mobilidade social a essa sociedade. Então, eu, enquanto filha de agricultor, ele vai dizer, olha, você era filha de agricultor, seus pais trabalhavam na roça e a escola ela é redentora da humanidade. Então, ao terminar a escola, você tem uma empregabilidade certa e você pode ganhar dinheiro e ter uma condição de vida melhor. Então, você pode ser professora, você pode trabalhar no comércio, mas essa mobilidade ela é sempre reduzida. Eu vou ser professora, mas nunca diretora da escola, porque essa é uma função de comando que é delegada aos indivíduos que têm um maior poder aquisitivo e cultural e que sempre estiveram no poder ou tem um nomezinho, ele ou está no poder ou faz parte da rede de socialização de quem está no poder. Essa é a palavra. Então, ela vai dar esse sentimento de mobilidade. Ele também vai dizer que Williane e Christine tiveram as mesmas oportunidades, porque moravam na mesma rua e tinham as mesmas condições culturais e econômicas. Porque ela vai dizer, por que Williane terminou a universidade? Isso, apadrinhamento político, isso mesmo. E Christine não. Williane é filha única. Estou chutando aqui, viu, gente? Enquanto filha única, os pais dela sempre pensaram e acreditaram que, através da educação, ela poderia ter uma vida melhor. Então, apesar das condições muito, muito precárias, todo dia a mãe dela deixava ela na frente lá da escola. Diferente de Christine, que tinha aí 10 irmãos. E ela era mais velha e ela tinha que ficar em casa cuidando desses irmãos e muitas vezes ela foi impedida de ir para a escola porque a mãe foi trabalhar e tinha um filho pequeno que não tinha idade para ir na escola e com isso alguém tinha que ficar com essa criança e quem ficou foi Christine. Ela vai dizer, olha, Williane, ela ascendeu culturalmente e economicamente porque ela foi uma menina esforçada. Christine não se esforçou. Ela consegue ver que a escola é excludente, que a sociedade é excludente, mas ela vai dizer, olha, isso sempre foi assim.
e ela não consegue ver que as condições, os condicionamentos sociais e familiares, elas são essenciais para a evolução desse indivíduo na escola, porque ela vai depender da família e da concepção que ele tem sobre a educação e sobre o papel dele na sociedade. E, além disso, ela vai depender também das condições. Apesar dos pais serem agricultores, as condições de Williane são as mesmas de Chrisline? Não, elas são diferentes. Então, essa escola, ela vê essas diferenças, mas ela diz que não tem muita coisa a fazer. Dentro disso, eu tenho como base filosófica a escola de Frankfurt e a escola francesa. A escola é vista como reprodutora da sociedade e a pedagogia ela é a possibilidade de crítica ao tecnicismo. Então, o Freire ele vai estar aqui e ele vai dizer, olha, essa educação bancária ela é excludente e ela não tem uma funcionalidade ou ela não tem os efeitos que se esperavam, porque eu tenho uma escola pública, onde essa escola pública ela não atende o filho do trabalhador, porque é a cultura que nela é desenvolvida e a maneira com que são trabalhados os processos pedagógicos, elas são direcionadas e propiciam um melhor desenvolvimento àqueles indivíduos das classes mais abastadas. Então, ela vem uma contraposição ao empirismo e ao pragmatismo. Ele vai dizer que essa escola ela não tem um resultado, principalmente para o trabalhador. Ela critica a organização social e ela busca romper esse status quo. Dentro disso, eu vou ter uma crítica ao iluminismo e à racionalidade técnica, e ela é uma pedagogia contra-hegemônica. O que é isso, uma pedagogia contra-hegemônica? Então, ela vai ter como base também lá o Gramsci. Ele vai dizer, olha, essa escola ela tem que lutar contra os benefícios das camadas sociais que sempre se beneficiaram desde a época do Império, depois vem na época da República, de quem está no poder. Porque se a gente for ver bem na história, os mesmos grupos oligárquicos que estavam lá junto no Império, eles se reorganizam e assumem o poder enquanto é Estado moderno. E vai se perpetuando essas benefícios até hoje. Então, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, o Freire ele vai ser um dos grandes representantes dessa nova concepção de currículo. Isso aqui é pós-crítica, viu, gente? Foi porque esqueci do pós ali. Teorias pós-críticas, principais características. A função da escola é levar o aluno a compreender que o que tem por trás das instituições e das ações institucionais. Então, ele vai dizer, olha, eu tenho uma escola para todos, mas o prefeito de João Pessoa, ele não construiu e reformou a escola porque ele é bom, ele pensa na população. Tem algo por trás disso. E o que é que tem por trás disso? A partir do momento que ele coloca uma creche lá em Paratibe. O que é que tem por trás quando ele bota um equipamento de saúde lá no Timbó? Primeiro, que é um direito universal, ele tem que investir, tem que prestar conta sobre isso. Segundo, por que lá no Timbó e não na Praça da Paz? Porque os aparatos educacionais de saúde e educacional, eles servem como mecanismo de controle social para que não esteja tantas pessoas transitando dentro dessa cidade. Porque se transita todo mundo, eu tenho um colapso do sistema de transporte. Se todo mundo transita dentro de um mesmo bairro, eu tenho um aumento também de criminalidade dentro daquele bairro. Então, tem algo a ver quando se escolhe, não se escolhe por acaso. Eu tenho uma finalidade que é questionar as formas dominantes do conhecimento. Ele vai dizer, olha, não há uma só visão do conhecimento.
É a partir daqui que vai também entrar as teorias decoloniais, que ela vai dizer, olha, não há só uma forma de ver o mundo. O mundo, ele não é só visto de cima. Ele também é visto sobre a perspectiva de quem foi colonizado, de quem foi subjugado. Então, o objetivo é formar cidadãos críticos da realidade social. Então, o meu prefeito, ele não fez isso porque ele pensou em mim. Primeiro, ele tem que pensar no coletivo. Segundo, tem algo sempre atrás de uma ação do Estado ou de qualquer indivíduo, ele tem algo que ele quer a mais que ele não deixa transparecer. É uma ordem do discurso que ele faz, numa sequência lógica, como o Foucault vai dizer, para convencer a população que aquilo foi feito em detrimento, em favor a eles, enquanto na realidade tem mecanismos atrás disso que eles vão impedir. É como as reformas educacionais. As reformas educacionais, elas não partem do chão da sala de aula. Elas partem de organismos internacionais que refinanciam a educação e eles querem resultados. Por isso que existem avaliações nacionais de larga escala, como também internacionais como o PISA. Há algo por trás disso. Há um modelo de cidadão que eu quero formar. E a escola é a instituição que foi delegada a esse poder. E para isso eu vou ter uma política, que eu vou dizer que é uma política inclusiva, mas quando eu vou ver os meandros dessa política, ela não é tão inclusiva assim. Porque a formação ela quer ainda moldar este indivíduo em favor de um mercado de capitais. Até porque a Unesco, o FMI, a OCDE são organismos que eles têm como base o capitalismo nas suas várias vertentes e a manutenção desse capitalismo. Então, o currículo são todas as ações desenvolvidas no âmbito da escola e a organização, a escola, ela é uma estrutura social onde ela reflete a sociedade na qual ela está inserida. Por isso que eu não tenho uma cultura escolar, eu tenho culturas escolares. Dentro da teoria pós-crítica, eu tenho a pós-modernidade, onde ela não existe verdades absolutas. Eu tenho uma primazia do discurso sobre a realidade, né? O discurso que eu vejo, a maneira com que eu vejo. O Foucault vai dizer que não é qualquer pessoa que vai poder fazer o discurso, porque ele vai depender do lugar da onde eu falo. E os meus pares, eles têm que homologar o meu discurso. Então, o discurso, aquilo que eu propago para essa comunidade, eu tomo isso como verdadeiro. Ele é essencial para essa teoria pós-crítica e para a manutenção desse status quo. Então, tem a superação dessas verdades absolutas. Ela tem como base um multiculturalismo, ela vai dizer a sociedade é multicultural, a escola é multicultural, então vai ter como base os estudos decoloniais, que é um movimento ambíguo, ela é um movimento ambíguo de adaptação a essa nova conjuntura econômica e social, mas também de resistência a partir do momento que eu consigo enxergar o que é que essa estrutura estatal ela faz com o indivíduo, e ela busca superar uma visão de mundo que vai depender dos contextos sociais, que eles são fluidos, eles mudam em uma velocidade muito grande, e a inserção entre culturas, textos e discursos. Então, eu tenho um clube dos pós-modernos, aquele diz assim, quer entrar para o clube? Aí faz, você é pós-moderno mesmo? Ele fez, sim, sei reconhecer meu privilégio e meu lugar de fala. Tá aceito. E a gente sabe que não é só isso, né? Ainda sobre a teoria pós-crítica. Não, isso aqui está repetido. Isso aqui, gente, ó. Deixa eu diminuir. É um resumo do que a gente falou e dos principais autores. Isso aqui
vai ser essencial para vocês fazerem se cair teoria de currículo, certo? Então, eu tenho teoria tradicionais. Então, qual é a principal característica? Priorizar a organização e estrutura de um currículo e suas questões técnicas a partir de uma neutralidade científica. Expressa uma visão clássica de currículo preocupado com os saberes selecionados e não com a razão de suas escolhas. A ênfase é no processo da construção em detrimento do porquê da construção desse currículo. Então, quais são os principais teóricos? Eu vou ter o Comenius, o Bobbitt, o Devel, o Tiller e o Cole. Eu vou ter a crítica, que ela vai identificar que a construção curricular expressa uma intencionalidade política, social e ideológica, com forte influência das questões econômicas, expressando poder na seleção de saberes, analisando a influência da estrutura econômica e política enquanto formas de reprodução ou produtoras das desigualdades existentes no currículo. Então, os principais autores teóricos vai ser o Pinar, o Young, o Giraud, Aple, Fouquin, Freire, Brenx, Libânio, Saviano, Domingues, o Godson e o Souza Júnior. E eu tenho uma pós-crítica, que ela mantém a ideia de currículo expressando uma intencionalidade, mas outras questões além da econômica são apontadas enquanto influenciadora na seleção dos saberes, por exemplo, cultura, etnia, gênero. O conjunto dessas influências irá deixar suas marcas na construção da identidade geradas a partir do currículo. Então, os principais representantes na teoria, eu vou ter o Silva, o Neira, Moreira, o Sacristã, o Giraud, porque os teóricos eles também mudam, né? A sociedade muda, o conhecimento muda, a partir das pesquisas eles também mudam, o Hall e o McLaren. Então, o currículo, esse vai representar uma sociedade. Essa sociedade é uma sociedade que ela requer certos conhecimentos, que é para ela poder funcionar, e ela tem um filtro. Esse filtro ele vai ser relacionado à interpretação desses conteúdos, o que ele precisa para manutenção ou mudança dessa sociedade. Eu tenho uma cultura, e, aliás, nós temos culturas que vai influenciar o desenvolvimento desse currículo. Dentro dessa perspectiva, eu vou ter o Durkheim e o Young. O Durkheim, ele vê a educação como uma educação conservadora, onde o professor ele é representante do Estado e ele vai desenvolver esses conteúdos. E esses conteúdos, eles são cotidianos e sociais, e eles vão ter aí, ele vai ser, e vou ter teóricos que vão influenciar, que vão ser influenciados por essa teoria do Durkheim, como o Freire e o Marx. Dentro do cotidiano, eu vou ter uma reprodução social, que é a escola vai ser a responsável por fazer essa reprodução social, e essa reprodução social ela vai desencadear na reprodução das desigualdades sociais. Então, no cotidiano escolar, ele também precisa de uma análise, e essa análise é do aluno e dos avanços científicos. Já o Young, ele vai partir o ponto principal dele vai ser a materialização dos conteúdos curriculares, que vão ser desenvolvidos através de atividades racionais, e eu vou ter essas atividades, elas vão ser sociais e individuais, na qual eu vou ter um processo de seleção de conteúdos e distribuição desses conteúdos. Permeando, aliás, e quando eu falo dessas atividades sociais e individuais, elas vão ser negociadas através da cultura de quem está no poder, e dentro dessa perspectiva geral de currículo, eu tenho os processos sociais que vão influenciar diretamente e indiretamente a seleção e aplicação dos recursos. Dentro do que a gente chama de manifestação do currículo, ele se manifesta na escola de 3 formas. A IDECAN, ela gosta muito de trabalhar com sinônimos. Então, se dentro da prova de vocês não tiverem esses 3 nomes, formal, oculto e real,
vocês vão ter que identificar o sinônimo dele na prova, viu? Já peguei questões que ele tem, ele coloca lá o sinônimo. Vamos ver, deixa eu ver se eu lembro. É porque eu não lembro assim. Mas você tem que ver. Então, eu tenho o formal, o oculto e o real. Então, o formal, ele é aquele currículo que ele está estabelecido nos documentos oficiais. E, geralmente, ele vai estar lá nos PCNs e no projeto político-pedagógico. Então, ele é estabelecido pelos sistemas de ensino e instituições de ensino, também chamado de currículo oficial, e ele vai ser balizado sempre pelos parâmetros e pelas diretrizes curriculares. O oculto, ele não está explicitado no PPP da escola, nem no planejamento do professor, mas ele está ali presente. Então, ele não faz parte do currículo oficial explícito, mas contribui de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes. Então, são as variáveis que podem auxiliar ou elas podem prejudicar o processo de ensino e aprendizagem. Então, questões econômicas, questões de gênero, de etnia, geracional, tudo isso, culturais, tudo isso, ele está dentro do que a gente chama de currículo oculto. E o currículo real é aquele que realmente a gente consegue efetivar dentro da sala de aula. Qual a relação entre currículo e produção do conhecimento? Então, eu tenho que a missão do currículo é transmitir às novas gerações todo o patrimônio cultural da humanidade que são essenciais para se viver nessa sociedade moderna, e o currículo ele vai representar conhecimentos significativos para a vida presente e que sejam úteis à vida futura dessas novas gerações. Dentro disso, o currículo deve oportunizar a integração do conhecimento, então tudo que eu trabalho da escola, eu vou trabalhar de forma inter e transdisciplinar, não é cada um no seu quadrado, é trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto requer planejamento em conjunto, execução em conjunto e avaliação em conjunto. Eu tenho as teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. Então, dentro disso, eu tenho palavras-chave que me ajudam na hora da minha prova. Então, teoria tradicional, ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, planejamento, eficiência e objetivos são palavras-chave da teoria tradicional. Quando eu venho para a teoria crítica, eu tenho ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Quando eu venho para a teoria pós-crítica, eu tenho identidade, alteridade e diferença, subjetividade, o poder. Ele continua sendo uma palavra-chave, mas ele está atrelado ao saber, é saber e poder. A significação e discurso, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Isso aí vão ter que decorar para fazer todas as questões e não errar nenhuma. Qual a relação do currículo e a produção do conhecimento? Então, eu tenho um currículo, que é a organização do conhecimento escolar, que foi necessária a partir de uma escolarização em massa, e eu vou ter, e o currículo, ele é delimitado histórico e socialmente. Então, ele é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para essa construção se efetivar, transmissão de conhecimentos produzidos e as formas de assimilação. Produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento, ou seja, o conhecimento propriamente dito, né? Isso aqui é a Veiga que ela vai falar sobre isso. Dentro disso, o que é necessário para que o currículo produza conhecimento? Ele tem que ser integral e cada disciplina vai trabalhar ele de uma forma e dentro da sua base de conhecimento. Ele tem que ser inter ou transdisciplinar, ou seja, eu tenho que trabalhar em conjunto, sejam em blocos por área ou como um todo na escola, por área inter, a escola como um todo trans. E ele tem que ser contextualizado, ou seja, ele tem que partir da necessidade de prática e da realidade do meu aluno.
No ensino médio, e no fundamental também, a gente tem eu gosto dessa figurinha, né? Cada professor puxa o aluno para a sua perspectiva. E, na realidade, ele tem que ser desenvolvido em conjunto. Porque o aluno que é bom em uma disciplina, ele é bom em todas. Eu vou ter que trabalhar em conjunto com esses professores. Não é cada um puxando o aluno para o seu lado, não. Mas a gente faz isso, Crislaine. Dentro disso, eu tenho uma perspectiva desse currículo do desenvolvimento humano e tendo como referência os conhecimentos da psicologia, da neurologia, da ontologia e da linguística, que ele vai ver esse indivíduo como um ser integral. Eu tenho os direitos do educando a uma educação integral com qualidade social. Eu vou ter uma relação do conhecimento com a cultura, que percebe-se como os sujeitos eles são consumidores e produtores de cultura, e que a escola ela tem que ser multicultural, ela tem que abarcar, reconhecer e trabalhar com todas as culturas, porque não existe uma cultura boa e uma cultura ruim. Eu tenho uma diversidade que é entendida como uma construção histórica e social das diferenças. Essas diferenças elas são de classe, de gênero, de cultura, de idade geracional. Dentro disso, eu tenho conceitos que eles são essenciais para a produção de conhecimento na escola de educação básica, que são esse: equidade. A gente não vai falar sobre igualdade, e sim sobre equidade. A equidade quer dizer que eu vou tratar os diferentes de formas diferentes a partir do ponto de partida. Eu não posso dizer que as oportunidades elas são iguais se as pessoas elas são diferentes, desenvolvimentos diferentes e necessidades educacionais diferentes. Ela tem que ser inclusiva. Essa inclusão ela passa pela universalização das vagas, mas ela passa pela permanência e aquisição de conhecimentos e competências, habilidades que elas vão ser com qualidade social, porque ela tem que ter uma aplicabilidade para esse aluno. Ela tem que ser contemporânea, porque a gente está sempre num contrapasso. Quando a escola evolui, a sociedade já mudou. E o conhecimento trabalhado nela, parece que a escola é uma ilha, que o que a gente trabalha só tem sentido dentro dessa escola. E não, o conhecimento ele tem que ter uma aplicabilidade real para esse aluno e uma utilidade. E ela tem que ver a sustentabilidade. A sustentabilidade ela é ambiental, como eu estou frisando, ela é social e ela é cultural. Equidade. O currículo deve ser concebido como um campo aberto à diversidade, a qual não diz respeito ao que cada estudante poderia aprender em relação aos conteúdos, mas sim às distintas formas de aprender de cada estudante na relação com seus contextos de vida. Então, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de igualdade e conheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades sociais. A inclusão, ela vai perpassar pela prática educacional que deve ser pautada no respeito e atendimento às formas e características de aprendizagem de todos, portanto, ensinar a todos. É preciso que se pense em atividades diversificadas, propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que possam levar ao mesmo objetivo educacional. A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporâneo que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela vai pressupor a igualdade de oportunidades e de valorização dessas diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais, de gêneros, de seres humanos. Ela implica numa transformação da cultura e das práticas e das políticas vigentes na escola e no sistema de ensino, para que garanta o acesso e a participação e aprendizagem de todos, sem exceção. A sustentabilidade ela é uma nova proposta pedagógica visando uma melhor adequação da consciência humana aos tempos atuais. Sustentável é aquilo que
pode sustentar, ou seja, que pode servir de escora a, que pode impedir a queda de algo. Sustentabilidade, então, é um conceito sistêmico relacionado com as continuidades dos aspectos econômicos, sociais e culturais ambientais da sociedade humana. A questão da contemporaneidade. Então, eu tenho trata-se certamente de um fenômeno, ele é global, que está sendo intensamente estudado por pesquisadores que buscam compreender os processos de elaboração e de implementação das novas políticas de currículo. Em algumas análises, procura-se explicar as relações de poder que se expressam nas formas e evidenciar com elas como elas têm construído em instrumentos de regulação e autorregulação de indivíduos e grupos. Afirma-se mesmo que, por meio das formas, pretende-se governar as almas, a instituição de determinadas maneiras de ver, de sentir e de entender o mundo. Então, dentro disso, eu tenho um desenvolvimento humano equilibrado, onde eu tenho a compreensão que os aspectos cognitivos, educativos e afetivos e sociais, eles são essenciais para o desenvolvimento desse indivíduo através de uma articulação curricular e uma expansão qualificada do tempo, que é a educação em tempo integral. Dentro disso, eu tenho uma BNCC. A BNCC, ela define aprendizagens por meio de competências e habilidades para etapas e componentes curriculares. Ela vai explicitar o que se quer desse aluno, que vai ser traduzido em competências gerais e num desenvolvimento preocupado em um desenvolvimento integral desse aluno. Ela precisa que se estabeleça parâmetros. Esses parâmetros eles têm que ser calcados na igualdade e na qualidade. Ela é centrada na complementação e na elaboração dos currículos, que vão definir metodologias ativas e práticas pedagógicas que vão se preocupar com a equidade, a igualdade e qualidade. Isso é essencial para que a gente produza a equidade na educação. Dentro disso, eu tenho os alunos como centro e eles vão ter que se desenvolver a partir de uma visão holística, omnilateral e integral, o pensamento científico, crítico e criativo, resoluções de problema, aprender a se comunicar, a se autoconhecer e cuidar de si. Ele vai ter que ter autonomia e determinação no desenvolvimento de suas atividades e na sua inserção no mercado produtivo. Tem que ser aberto à diversidade. Ele tem que ter a consciência da responsabilidade e participação nas decisões sociais. Ele tem que ter empatia e colaboração com os seus semelhantes e tem que ter um repertório cultural que dê conta para que ele compreenda essa multiculturalidade e essa sociedade que é heterogênea e que não é homogênea. E aí, gente? Muita coisa? É muita coisa para revisar. Pronto, a gente vai encerrar mais cedo hoje, porque acho que foi tanta coisa no final de semana que a gente já tá. Eu vou mandar esses slides. No sábado de manhã, a gente vai ver a avaliação, vai fazer uns 15 exercícios, 5 de cada aula de hoje e do sábado, e na parte da tarde a gente faz a revisão geral da prova, certo? Combinado? Agora, eu só vou postar isso amanhã, viu? Mas os slides eu posso mandar hoje. Agradecemos, professora.